Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez na página Bebedouro Arts com o final desse projeto, que é um projeto incrível, dialogando sobre a história de Bebedouro. E hoje, mais que especial, com uma pessoa que deu pontapé para esse projeto, né? Que hoje faz um trabalho incrível, contribui muito para a história e para a memória local, né? José Pedro Tonioso. Vamos para um pouquinho do seu currículo. José Pedro Tonioso é bebedourense, filho de Pedro Tonioso e Iraci Maria de Moraes Tonioso, em memória. É formado em administração de empresas, também tem formação em história pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Bebedouro, a FAFIB, hoje, né? Também graduado em pedagogia, possui especialização em história do tempo presente e mestrado em educação. Atuou como professor do ensino superior e hoje na educação básica na escola Abílio Alves Marques. E desenvolve pesquisas em história da educação, ensino de história, história local e regional. Também tem um site denominado Bebedouro História e Memória, que desde 2021 dedica a contribuir para a história de Bebedouro com postagens lá no seu blog. Seja bem-vindo, José Pedro Tonioso. Muito obrigado, Euler, pelo convite, né, feito a mim. Mais uma vez aqui contribuindo, dialogando contigo, né, a respeito de algo que gostamos tanto, que é a história da nossa cidade. Da nossa cidade, com certeza. Zé Pedro, a gente falou um pouquinho aqui da sua história. Você é bebedourense? Sou bebedourense, nascido aqui nos idos de 1965. 65. Desde então, sempre morei em Bebedouro. Minha formação inicial foi aqui, ensino superior também, só pós-graduação que eu fiz fora. Bebedouro. Tá, mas vamos lá no início da tua história. Você morou em que bairro aqui? Você cresceu em que lugar de Bebedouro? Sempre morei na região central. Ali na região central. Aliás, tem uma particularidade que eu já morei em 3 endereços e todas elas, de alguma forma, ali na rua Vanor Junqueira Franco. Ah, ali perto no centro ali. Dos 2 primeiros endereços, na rua Vanor Junqueira, na atual é na Campos Salles, mas é a esquina com a Vanor Junqueira. E como é que era a cidade naquela época, quando você era pequena? O que você contemplava da cidade nesse tempo? Eu nasci pouca coisa? Na época em que a cidade estava num crescimento acelerado, na decorrência da citricultura, década de 60, meados, né, da década de 60. Na minha infância, década de 70, principalmente, eu andava muito pela cidade, né? Eu ia ao museu, a estação rodoviária, a estação ferroviária. Tinha tudo inaugurado nessa época. Ah, sim, tudo. Né? Na verdade, eu cuidava do meu irmão menor e eu vivia passeando com ele aí na parte da manhã. Eu estudava à tarde, né? Então de manhã eu fazia esse giro aí pela cidade e conhecia de tudo um pouco. E provavelmente estudou no Abílio, ali no centro? Estudei no Abílio Manuel. Era grupo ainda? Infância, era grupo ainda? Escolar Abílio Manuel, do Jardim da Infância, depois da primeira à quarta série, depois de quinta a oitava série no Paraíso Cavalcante, depois voltei para o Abílio Manuel, né, porque aí já tinha acontecido uma reestruturação das unidades escolares, né, o Abílio Manuel passou a ser uma escola de segundo grau. Então eu comecei ali o segundo grau, mas eu terminei numa escola que já não existe mais, mas quem tem aí a minha faixa etária, um pouco mais, um pouco menos, vai se lembrar da Escola Técnica de Comércio Vicente César, localizado na Avenida Raul Furquim, número 71. Na esquina com a Campos Salles. Onde atualmente funciona o Colégio Objetivo. Teve uma escola lá, realmente. Durante muito tempo. Era uma escola o quê lá? Eu lembro. Uma escola técnica. O Hélio Basso me falou essa história aí. Ele também foi aluno lá. Aliás, grande parte, né, das pessoas que estudaram em Bebê. Do sexo era uma escola técnica, era uma mas o único curso, uma formação complementar. Não. Na verdade, você, quando chegava ao segundo grau, você fazia a opção ou de fazer o curso propedêutico, né, que é aquele que só com componentes básicos, né, química, física, língua portuguesa, matemática, história, ou você fazia uma formação técnica, né? Legal. Eu fiz o técnico em contabilidade, que era o curso que era oferecido nessa escola. Nessa época? Sim. Então, que legal. Terminei o ensino médio, né? Falava segundo grau,
como a formação técnica. Ah, Ó, e professores, teve algumas personalidades de bebedouro que te deram aula ou não? Por ser dessa época? Sim, eu tive contato, na verdade, com muitos dos antigos mestres, né? Desses que sempre são lembrados, inclusive que são mencionados, né, em muitas obras, Aham, dão nome às várias ruas e verdade. praças, né? Na verdade, eu peguei um momento de transição ali, mas ainda tive a oportunidade de ser aluno, por exemplo, da dona Eliane de Vito, que foi professora de História, né? Dona Helena Paiva, professor Júlio Bicese, professor Rui Anacleto, né? Então, assim, tem vários professores Que contribuíram, né? que contribuíram com a minha formação. Ah, legal. E deixa eu te falar, nessa época você já tinha interesse pela história, por Sempre tive. História e geografia sempre foi a minha praia, mapas né? também? Na verdade, sempre foram as duas disciplinas com as quais eu tinha maior identidade, consequentemente as maiores notas, né? E isso não só na escola, mas também em casa, né? Eu sempre fui leitor, Aham, né? gostava de Então ler, de sempre leitura. gostei de ler, sempre gostei. E eu me lembro que eu acredito que eu estava no segundo ou terceira série e eu ganhei de um tio uma coleção do Monteiro Lobato, coleção completa, né? E ele abordava muito, né, sobre história, sobre geografia, né, por meio uma forma lúdica, né, por meio dos personagens ali que ele criou, mas falava muito a respeito da história, né, da geografia aí do Brasil, não só Brasil, mas enfim. E foi dali em diante, né? Sempre fui um Sempre leitor gostou. ávido. E o início da profissão? Como é que era bebedouro nessa época? Então, eu Era comecei a rural, atividade rural? trabalhar. Não, não. Quando eu nasci, já a população urbana superou, Já né, já estava havia bastante. superado a rural. Mas e a profissão? Era mais rural? Como é que era? Da sociedade de uma forma geral, Isso. não, havia. Qual que eram as oportunidades dessa época? É assim, havia uma parcela significativa, né, que trabalhava na zona rural, principalmente as pessoas mais simples, né? Aham. Foi uma época que Bebedouro teve um deslocamento muito grande, né, de pessoas vindas de outros municípios, de outras regiões, estados, e as pessoas geralmente se dedicavam à agricultura, né, principalmente no trabalho na citricultura. Mas na cidade, principalmente quem era de classe média, né, classe média baixa, a maioria se dedicava ao comércio, né, Trabalho do aos comércio. bancos, aos escritórios, né? Então era mais ou menos nessa linha aí que Isso eu 70? 80? indo para 80 já, né? 80. 70, 80. E você começou em que área especificamente? Então, como eu ia dizendo antes, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Porque eu sou órfão de pai desde 6 anos de idade. Então, eu Ah, comecei, na época era comum, né, as pessoas trabalharem cedo, né? desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos em um supermercado, né? Até fiz uma publicação esses dias aí do So- antigo supermercado Busca Já. Da inauguração do supermercado Bebedouro, né? É Foi legal, eu inaugurado em vi. 68, dos primeiros supermercados da cidade, né? Mas eu comecei a trabalhar lá, acho que foi em 77 eu comecei a trabalhar lá. Trabalhei lá durante um tempo, meio período. Onde era? Tinha 3 Curiosidade. lojas, né? Em Uma ali na Bebedouro? esquina do Estélio, onde hoje é uma galeria. A Ah, outra no centro da cidade, do lado da Igreja Matriz, onde tem uma farmácia. E a terceira aqui na Avenida Maria Dias, que foi, na verdade, onde eu trabalhei, né? Então, todo dia eu vinha não, onde na Maria Dias na aqui? Maria Dias, subindo ali a Escola José Francisco Pascoal, primeiro, segundo quarteirão. Para quem está Ah, subindo do lado esquerdo. Eu não sei, acho que ali funciona uma loja de material hidráulico, parece-me. sei. Era ali. Sei onde é. E eu Isso. fazia essa rotina, né? Então, eu entrava às 7 horas da manhã aqui e saía, me parece que 11 horas, aí eu ia para a escola à tarde, né? Então, essa era a rotina aí que eu fazia, ainda bem novinho. E depois de um ano e meio aproximadamente, eu fui trabalhar em outro supermercado que tinha aberto aqui há pouco tempo, que é o Zuca Serve, né? Que também fez história na Fez cidade. história? Onde era? Funcionava na rua Coronel João Manuel, depois onde se instalou o antigo Laranjão, né? Ah, sim, Depois bem na abriu Rua uma do loja Comércio, ali ali do no lado da rumo dos loja 100, 400 ali. do lado da loja 100. Isso. Isso na década de... Você chegou a trabalhar lá, então quanto E tempo? já era, acho que em 1979.
79 até 82 eu trabalhei. E trabalhando ali, pegou tudo aquelas transformações do comércio que tem. Eu acompanhei um pouco dessa transição. Dessa transição? Mas esses foram os 2 lugares que eu trabalhei por menos tempo, né? Porque eu sempre fui fiel, digamos assim, né? Aos meus contratos aí. Então, geralmente eu fico ainda, né? Por muitos anos. Depois que eu saí desse supermercado, eu fui para uma livraria que existia aqui. Na verdade, sim, foi muito importante na tua formação, na sua... né, que é a Livraria Nova Era. Era uma livraria que existia aqui na rua 15 de Novembro, em frente à Igreja Presbiteriana. E depois ela se mudou para a rua Oscar Werneck, onde atualmente é uma academia. Uma academia, eu lembro dela lá, viu? Ginástica, ali foi o segundo endereço. Embora tenha outras lojas no shopping, inclusive, né? Mas ela teve loja no shopping? Sim, durante um tempo. Quando abriu, inclusive, o shopping, né? Ela estava... Vendia CD, DVD, né? Vendia. Isso no shopping, né? Porque originalmente era uma livraria mesmo. Ah, só livro. Quando eu falo livraria que vende livro, né? Muitas vezes fala livraria, mas só vende material eletrônico. Né? Mas ali no caso, eu penso que foi importante na minha história esse trabalho que foi por 17 anos, inclusive, porque permitiu que eu voltasse a ter um contato mais direto com o universo literário, né? Entendi. Porque tinha um acervo muito bom mesmo, de todas as áreas. E quem que era proprietário lá? Era o André Luiz Medeiros, né? E a Fátima Medeiros, esposa dele. Da família Medeiros? Família Medeiros, ah. Sim. E eu trabalhei ali por muito tempo. E ali, além de ter esse contato com o mundo literário, né? Conforme eu disse, foi possível também que eu tivesse contato com pessoas que na cidade também tinham ligação com esse universo. Né? Então, os maiores leitores, né? Também escritores, também professores, diretores, enfim, todo esse pessoal de escola, da área acadêmica, o pessoal frequentava. Era um lugar frequentável para esse pessoal. Então, antes que eu começasse a trabalhar na área da educação, né, que foi em 1997, eu já conhecia todo mundo, né, no campo educacional, tanto da educação básica, também do ensino superior, público, privado, enfim, conhecia todo mundo. Que legal. Ô Zé Pedro, legal, você trabalhou na Nova Era e despertou esse seu interesse, retomou esse seu interesse pelo mundo acadêmico. Você lembra quem trabalhava com você lá? Acho que alguém... Nossa, muita gente. Eu acho que alguém falou que já trabalhou lá, cara, pra mim. Não dá pra citar ninguém, não. É muita gente. Nesse período de 17 anos, muita gente. Eu lembro que alguém me falou... a maior livraria da cidade, né? Atendia não só Bebedouro, mas toda a região também. Toda a região, que legal. Trabalhou muita gente por lá. Legal. E a parte acadêmica? Quando você entrou nesse ramo? Pois bem, no ano de 1989, eu o Instituto Municipal de Ensino Superior, que é o IMESB, né, concurso de administração de empresas. Na época, aqui em Bebedouro, além do IMESB, né, havia somente a Faculdade de Filosofia, com cursos de formação de professores, e eu não tinha a mínima intenção de ser professor. Embora eu gostasse de história, e esse curso já existia, mas eu não tinha intenção de ser professor. Como eu trabalhava no comércio, né, então eu imaginei que ao fazer um curso de administração de empresas eu teria uma possibilidade, uma projeção maior na própria área, né, ou no comércio, ou na indústria, escritório, enfim, alguma coisa assim. E fui fazer então esse curso, né, fiz o curso completo, 4 anos, mas eu confesso assim que não era a minha praia, né, não me identificava naquele curso, embora eu tenha me dedicado, né, não tive nenhuma... Foi de que turma? Da segunda turma. Segunda turma, cara. Inclusive, quando eu fiz o curso, ele ainda funcionava onde eu estudei anteriormente, não é? Na antiga academia. Academia. César, que foi o primeiro endereço, inclusive. Pertinho de casa, né? Muito perto. E, inclusive, só no meu último semestre, né, quando eu estava no 4º ano, indo para o 8º período, é que a faculdade passou a funcionar no endereço atual. Né? Foi construído um prédio próprio para a faculdade, que legal. Que ali era alugado, né? E então o último semestre foi lá no prédio novo. Que legal. E como é que... Dourado. E aí, você saiu da faculdade, qual que foi a projeção? Vou trabalhar, não gostei? Fazendo o curso, né? Sabendo que não era bem aquilo, né?
que eu almejava. Que é um desafio, todo estudante que sai da faculdade, fazer o que agora? Mas eu continuava ali trabalhando na Nova Era, né? Mas aí eu decidi que ao terminar esse curso, que eu ia fazer aquilo que eu sempre queria ter feito, que é o curso de História. Mas não com a intenção de lecionar, né? A minha intenção era realmente ampliar o meu conhecimento na área da história, né? Já que foi Local ou não, no geral? no geral, porque na verdade Tinha interesse sempre por história. foi, né, a área, além da geografia, não é? Sempre foi a área que eu mais me identifiquei, né? Sempre li muito a respeito, né? Então, por isso que eu decidi fazer o curso e fui fazer. E isso, em seguida, Em teve... seguida, terminei em dezembro o curso de ADM, em janeiro fiz o vestibular, em fevereiro começou o curso. E foi assim, porque Quanto tempo era a história? 3 anos? 3 anos. 3 anos. Foi um momento ali de transição, eram 3 anos. Era 4, né? Passou a ser 3 anos. E eu não fui na primeira semana, que eu imaginei que ia ter muito trote, essas coisas que eu não gosto, né? Enfim. E comecei na segunda semana, né? Falei, bom, eu vou. Isso já na década de 90. 1994. Já tinha formado umas turmas ali antes. Sim, várias turmas, inclusive. Ah, legal. Porque o curso começou como estudos sociais, né? Depois que ele passou a ser específico da história. De história. Eu lembro que tinha Na filosofia época da também, não tinha ditadura- filosofia? Não, nunca teve. Apesar do nome da faculdade ser faculdade Não de teve? filosofia, nunca foi oferecido o curso de filosofia. Ah, não tá? sabia. Tinha um curso de ciências sociais e estudos sociais. Ah, ciências Tá. sociais, era. Sociais, na verdade, na época da ditadura militar, né? Uhum. A história e a geografia foram tiradas do currículo da educação básica e foi colocado estudos sociais, né? Então, por isso que existiu o curso de estudos sociais. Ah, Mas a partir entendi. do momento que começou, né, uma mobilização, né, do professorado, dos universitários, Da né, academia. dos acadêmicos, para que voltasse novamente a ter a história e a geografia do currículo, aí o próprio curso acabou Retornando. retornando. Retornando não, passou a ser história. Passou né, a ser porque nunca história, tinha sido entendi. até então. E como é que foi o curso de história? Gostou? No primeiro foi a primeira paixão? Era isso mesmo? Se encaixou? Era isso mesmo, né? Inclusive é interessante que grande parte da bibliografia que era indicado eu já tinha lido, né? Ah, E que eu legal. só aprofundava, né? Enfim. Só complementou. Mas foi muito bom, realmente eu me encontrei, tive a oportunidade de ter contato com pessoas muito importantes na minha formação, Aham. né? Inclusive a coordenadora do curso, que era a professora Maria José Bueno Casseb, a Zezé Ah, às vezes Casseb, ela era coordenadora, né? coordenadora do curso, professora Silmara Quintela, Ah, com que quem eu tive a legal. oportunidade depois de trabalhar também. Então, pessoas que fizeram a diferença ali na Contribuíram. minha formação. Eu sempre fui curioso. Qual que foi o seu tema de TCC desse? Foi sobre sindicalismo. Ah, Eu- história do sindicalismo? De uma forma ampla, né? Mas depois especificamente no Bebedouro, os sindicatos não patronais, mas os sindicatos de trabalhadores que havia aqui Ah, no dos Bebedouro. trabalhadores. Trabalhadores rurais, bancários, né? Professores, enfim, foi essa Essa a temática. temática que eu pesquisei. E foi interessante porque eu, modestamente, assim, o trabalho ficou muito bacana, né? Aham. E eu me lembro que no final do curso, né? Normalmente era feita aquela banca, né? E no meu caso não foi banca, na verdade foi uma mesa redonda, né? Onde eu apresentei o meu trabalho, o curso todo ali de história, e convidados também, né? Que Foi legal. convidado, inclusive, o diretor de cada um daqueles sindicatos que eu estava abordando, e aí se fez uma mesa redonda. Foi muito bacana. Oh, Aí despertou seu interesse sobre a história local. Foi o primeiro pontapé para a história local. Você já tinha escrevido sobre a história local ou não? Não, foi, acredito que tenha sido a primeira escrita. A primeira. E depois, como é que surgiu seu interesse pela área acadêmica, É. né? E depois pela história local, regional. Bom, eu terminei o curso, como eu disse, né? Sem a intenção de De dar aula. dar aula, continuei trabalhando na livraria, certo? O segundo curso, né? Não, eu tinha. O primeiro. Ah, segundo curso, sim. Você terminou o primeiro e continua na Nova Era. ADM, e depois também História e continuei ali ainda. Aham. Na verdade, eu fiquei ali até o final de 1999. E assim, eu fui praticamente intimado a começar a dar aula, né? Ah, Inclusive aqui na escola José Francisco Pascoal, a minha experiência inicial não prevista, né? Como eu disse, foi
convocado pela diretora da época, né, que é a Lena Spadoni. Sempre que encontro ela, falo, você que me colocou nessa. Oh. Como eu disse antes, eu conhecia todo mundo, né? E o pessoal sabia que eu tinha feito o curso, vários tinham me convidado, mas eu falava que eu não queria, né? Mas ela me intimou, eu tive que ir. E minha experiência inicial foi muito bacana, porque na época, aqui na escola José Francisco Pascoal, tinha o curso de EJA, né? Ah, à noite, né? À noite. E era um pessoal... Explica pro pessoal que é a formação complementar, né? Formação complementar. Naquela época, o que Ou é estava acontecendo um processo de universalização do ensino. Então havia uma quantidade muito grande de pessoas que tinha feito só até a quarta série, ou tinha começado ali o Fundamental 2, mas não tinha terminado. Então tinha muita gente voltando, né? E nessa turma, para qual foi a primeira que eu lecionei, era um pessoal mais maduro, velho, bem mais maduro. Acho que a maioria, inclusive, era mais velho que eu. E foi uma experiência muito interessante porque eu fui com muito medo, né? Tremendo na base, imagina. Né? Imagina. Eu tinha enfrentado uma sala de aula, né? Mas o que eu tinha feito é seminários na faculdade, mas você está entre amigos. E aí, o que aconteceu? A turma era muito receptiva. Aula do quê? De história você dava? De geografia. De geografia. Foi uma aula que eu fui, assim... Que é um pouco coligada, né? Sim. Inclusive, a minha formação permite... Tem formação de geografia? Não tem, né? Específica, tem. Tem? Sim. Faculdade de geografia? Sim, sim. Que legal. Mas a formação... Mas é recente esse curso, né? Não, sempre teve? Antigo, muito antigo. Interessante, não sabia não. Mas eu tive a oportunidade, então, de ter esse contato com essa turma, né? Ela foi muito receptiva e foi, assim, um deleite, na verdade, né? Porque tudo que eu falava, eles perguntavam, né? Foi ali um diálogo, digamos assim, que me acabou fazendo com que eu mudasse aquela imagem, né? De que eu não era uma pessoa adequada para lecionar. Eu era muito tímido, na verdade, né? Muito medo de falar em público, muito medo. Imagina, pegar microfone, então, nossa senhora, foi uma coisa que eu tive que superar no decorrer do tempo. Imagina. Em sala de aula a gente não usa microfone, né? Isso aí já é uma coisa mais para frente, um pouco aí. Mas foi um medo aí que foi sendo superado aos poucos. E a sua primeira experiência foi no José Francisco Pascoal e depois... Permaneci ali durante todo esse período. Na época, depois, também fui convidado a lecionar na escola Abílio Manuel e eu fiquei conciliando por 3 anos a livraria, não é? E lecionando no Abílio Manuel e no José Francisco Pascoal. Nossa. Em 98 teve um concurso público, né, para professor na escola estadual, da Secretaria Estadual da Educação. Eu participei, fui aprovado, né, felizmente com uma boa colocação. E foi quando, então, eu tive a oportunidade de fazer a escolha de qual escola que eu queria. Você poderia ficar. Havia vaga em todas as escolas, mas eu queria uma escola de ensino médio. E eu fui, então, para a escola Abílio Alves Marques. Iniciei lá no ano em janeiro de 2000. Estou lá até hoje. Estou há 25 anos. É o professor mais antigo da casa, não? Ou um dos mais? Eu acredito que em tempo de serviço eu seja, né, continuamente, porque eu entrei e não saí mais, né? Estou lá desde então. Alguns às vezes saíram para exercer alguma função em outra escola, diretoria, né? Mas eu não, eu permaneço lá desde então. Que legal. E aí você foi para a área acadêmica também. Sim. Aí fala da formação em pedagogia, como que surgiu essa ideia? Depois dessa experiência na sala de aula. Na sala de aula, mas antes ainda, no mesmo ano, 2000, eu fui convidado, em agosto de 2000, eu fui convidado a assumir algumas aulas no curso de História da faculdade, né, de Filosofia, Ciências e Letras de Bebedouro, a convite da professora Zezé, inclusive. Ah, legal. E eu, com muito medo, né? Desafio, hein? E deu muito certo, né? E no fim das contas eu acabei ficando desde 2000 até o fechamento do curso no ano de 2009. Que pena, né? História. E por que fechou? E fiz a transição nesse tempo também para o curso de Pedagogia, que eu fiquei até o ano de 2021. Por que fechou? Por baixa adesão? Aqui no Brasil, né, a área de licenciatura ela tem tido pouca procura, né? Então, de uma forma geral, a maioria dos cursos presenciais fecharam, a não ser pedagogia, né? Tanto é verdade que, por exemplo, na Faculdade de Filosofia, aqui de Bebedouro,
que já era FAFIB, inclusive, nesse momento. O que acontece? Todos aqueles cursos iniciais que deram início à história da faculdade, lá em 1970, todos fecharam, né, com exceção da pedagogia. Né? Letras também fechou? Letras fechou um pouco depois de história, matemática fechou no mesmo ano que história. Nossa, que triste. Infelizmente, mas é uma realidade não local, né? Na verdade, uma realidade nacional. Que eu não sabia, de letras eu não sabia que tinha fechado, então, não. na nossa região, todos os cursos de história presenciais fecharam. Letras foi que ano? Jabuticabal, E história? Barretos, Catanduva, enfim. Foi que ano que fechou o curso de história? 2009 2009. foi a última turma que se formou. Ah, e letras também. Letras foi um pouco depois, eu não me lembro o ano, mas foi um pouco depois. Ah, e hoje só pedagogia. Pedagogia continua ainda, presencial. Que desafio, hein? Nossa. Pois é. Mas foi assim, uma experiência magnífica, porque estando no curso de História, eu pude ter contato com outro perfil de aluno, né? Aham. Trabalhar não apenas no ensino, mas também trabalhar na pesquisa, trabalhar também na extensão, né? Então tive assim, muitas experiências interessantes ali, inclusive a oportunidade de estar orientando alunos que no teu CCC, né, Os TCC deles. com temáticas de história regional, porque na verdade uma parte dos nossos alunos eram de cidades da região, né? Mas havia aqueles que eram de Bebedouro também, ou não eram, mas pesquisavam sobre a nossa história, né? Verdade. Então teve vários trabalhos ali que foram produzidos. E que você deu essa contribuição como orientador, né? Sim, sim. Como orientador, legal. E outra coisa, nesse período aí você foi para pesquisa na pós-graduação, mestrado. Como é que foi o desafio do mestrado? Antes do mestrado eu fiz também uma especialização. Ah, é verdade. Fala da especialização. Eu fiz em Franca e lá, inclusive, eu desenvolvi como tema de monografia a história dos trabalhadores das ferrovias de Bebedouro, da Companhia Paulista e São Paulo-Goiás também. Ah, legal. Então foi ali mais uma oportunidade de pesquisar sobre o tema. Né, na temática, de uma temática específica da história local. Da história local. E aí você foi depois para o mestrado. Como é que foi a experiência? O mestrado foi um pouco mais à frente, não é? Mas 2011 eu fiz na área da educação, né? Então, a minha temática aí foi o ensino de história na educação básica. Ah, legal. Onde você fez? Em Ribeirão Preto, Ribeirão, na Moura Lacerda. Ah, legal, que legal, que legal. E essa foi... E eu creio que esse caminhar seu na vida acadêmica te despertou o interesse de produzir, né? Produzir artigos, né? Conteúdo sobre a história local. E nesse período você tem alguns livros, né? Escritos, não tem? Sim. Vamos falar dele. Foi você que escreveu da Inter? Sim, foi. Fala dele um pouquinho. Qual foi o seu primeiro? Vamos falar do primeiro filho. Então, foi uma coincidência porque no ano de 2006, a partir do ano de 2001, eu também passei a trabalhar no Colégio Anjo da Guarda. E no ano de 2006, a instituição ia completar 75 anos de fundação aqui em Bebedouro. Então, na época, eu inclusive trabalhava com a professora Silmara, que era coordenadora, e ela lançou o desafio de fazermos aí uma publicação referente à história da instituição. Do Colégio Anjo da Guarda. Exatamente. Aí, né, nós começamos a trabalhar e logo que havia já iniciado esse trabalho, veio o convite do Unifafib para escrever o livro da Internacional. Né? Ah, legal. 75 anos de Colégio Anjo da Guarda, em 2006, e 100 anos da Internacional. Em 2006, né? Também, né? Então eu fiquei nesse desafio aí de produzir 2 livros. 2 livros? Tinham que ficar pronto naquele ano, porque havia toda uma programação comemorativa. Legal. Da qual fazia parte, inclusive, o lançamento de um livro. Então, foi difícil. Foi os 2. Deu certo. Eu vou colocar aqui a capa dos 2 livros do Zé Pedro, né, o pessoal que está acompanhando aí. E como é que é? Quem quiser adquirir, tem ainda? Não tem mais? Não, infelizmente, os 2 estão esgotados, né? Foram as 2 edições limitadas? Não, foi até que teve uma tiragem interessante, né? Uma certa... Mas se esgotou. Agora, mas esgotaram. O do colégio, são públicos completamente diferentes, né? Então, o do Colégio Anjo da Guarda, ele foi mais direcionado para os alunos, para os antigos alunos, né?
antigos funcionários e professores, para os outros colégios da congregação, né, para as próprias irmãs, né, Aham. de Bebedouro, também dos outros colégios também. Mas foi um livro assim, que foi muito bacana ter trabalhado com ele, né? Porque nós estamos falando de uma instituição que tem uma tradição aqui na Verdade. cidade, né? Agora aí já com mais de 90 anos, inclusive. Então foi muito interessante, gostei muito dessa Dessa produção. E experiência. da Sim. Inter, falando da Inter, como é que foi? Então, foi um desafio Feedback. também, porque eu, na verdade, nunca fui ligado à área esportiva, né? Nunca. Então fui lá falar de futebol que eu nunca tinha jogado. Mas resumidamente, o que fala da criação do time da Inter? Não só da criação, mas da trajetória também. Ah, entendi. Então eu tive a oportunidade de utilizar como fontes não apenas a imprensa, mas também eu tive contato com muitos antigos jogadores, técnicos, não é? Que Eu contribuía. conversei, que disponibilizaram muito material também, né? Então foi uma Ah, experiência muito bacana. O livro, eu acredito que ficou, não é um livro assim muito extenso, né? aham. Mas assim, as informações básicas referentes à história da Internacional, desde a sua Criação. fundação em 1906 até o ano aí do centenário, né? Então fez esse passeio, digamos aí, pela história da instituição. Que Instituição não, legal. do clube, né? Que legal. Seus dois filhos na escrita aí, né? Que a Na gente vê. verdade, esses dois, né, foram produzidos lá em 2006. Depois eu tive a oportunidade também de trabalhar com a história da escola em que eu atuo, né, que é o Abílio Alves O Marques. Abílio, saiu o Nós livro também de lá? publicamos um livro, Mas saiu que ano esse? 2013, me parece. Ah, tem então esse 2013. livro. Isso. Produzi outras coisas também, mas especificamente na área da educação, Aham. né? Inclusive capítulos de livros foram Ah, publicados, né? sim. Mas aí especificamente no campo da educação. Ah, Né? legal, legal. Agora, no campo da história, bom, os livros são esses, né? Mas fora isso, assim, tem muitos artigos publicados. É. Né? Porque, Aí a gente. inclusive, na história, como eu disse, né? Era a época ainda do material impresso, né? Então não se colocava, né, na internet, não se publicava, né, de forma eletrônica aquilo que era produzido Publicado. pelos alunos, né? Mas as monografias estão todas lá disponíveis na biblioteca do Centro Universitário De centro no Unifafib, Fafib, certo? verdade. Agora, na pedagogia, o que acontece? Eu também tenho a formação em pedagogia, Aham. né? Fiz mestrado em educação, mas eu sempre, na condição de orientador de TCC também, sempre, de uma certa forma, canalizava para a história da educação. Então, foi possível também produzir muitas obras, na verdade, Muitos artigos, né? Que foram, inclusive, publicados na revista do curso de pedagogia do Unifafib, que tem disponível online, Aham. vários artigos sobre instituições educacionais aqui de Bebedouro, como, por exemplo, Conrado Caldeira, o Legal. Abílio Manuel, né, na época que eram grupos escolares. Você fala Um da pouco da faculdade. história da educação de Bebedouro. Que legal, que legal. Ô Zé Pedro, aí, eu lembro que uma vez eu te trombei ele e nós nem se conhecia, né? Sim, Ô Zé, eu tenho a página lá e tal. Você eu falou, me lembro disso. eu vou começar a escrever, você falou. É. Pô, tá, se quiser, tem a página. Falou, não, a gente vai fazer um blog. Aí você já tinha essa ideia de fazer a página Bebedouro História e Memória? Sim, eu sempre tive essa intenção porque, desde criança, na verdade, eu sempre fui um colecionador de coisas relacionadas à história da nossa cidade. Ah, legal. Desde lista telefônica, fotos, recortes, revistas, enfim. Sempre fui colecionando esse material, Aham. né? Então eu sempre tive um acervo assim bastante significativo. E lógico que depois, né, atuando, né, nas instituições, inclusive no curso de história também, muito material foi Foi aparecendo. chegando, foi aparecendo, né? Aham. Sem que eu procurasse. Chegavam. E eu fui, obviamente, arquivando tudo isso. E, Pensando em um dia de transformar isso em conhecimento, hein? Sim. Legal, legal. Mesmo os livros que foram publicados em relação à história da cidade, né? A livraria que eu citei era ao lado, praticamente, da casa do seu Isidoro. Né? Verdade. Ele frequentava muito lá, inclusive, a livraria. Você conheceu ele? Sim, ele, como eu disse, ele era vizinho, né, da livraria. Ele ia muito lá. No segundo endereço Assinava, dela. né, o jornal, né, o Estadão, que a livraria era distribuidora, inclusive, a Gazeta.
Inclusive o primeiro livro que ele escreveu, porque a livraria também, durante um tempo, teve uma gráfica. E o primeiro livro que ele escreveu, que não era de história de Bebedouro, Era de mas poema, né? era de literatura, acho que de poema, inclusive acho que era Retalhos de uma Vida, se não estiver equivocado, foi feito lá. Ah, que legal. E depois teve um momento de lançamento do livro dele também na livraria. Então eu Que tive era o espaço. vários livros, inclusive, foram lançados lá. Né? Aquele Bebedouro Passado e Presente, do Ciro Costa Lima, foi lançado lá também. Né? Ah, Gotas de Sol foi lançado lá, que é um livro que fala sobre a história da laranja. Não é de um autor bebedourense, é um não é, não é. jornalista, né? Pela editora Globo, mas teve também aqui o lançamento e outros também. Né? Então, assim, os ambientes em que eu estive sempre foram favoráveis para que eu tivesse uma proximidade com a Sobre história a. local. Aham, sobre Fora o fato, né, que tanto a minha família paterna como materna também são bebedourenses e, E lógico, eles trazem contribuíram. consigo toda uma tradição, né? Verdade. A minha família materna, originalmente, depois que o meu avô Aham. veio de Cajuru, né? Mas eles se fixaram em Areia, no povoado de Areia. Meu avô tinha uma Ah, fazenda ali, legal. né? E o meu pai, aliás, o meu avô paterno, né? Ele também era lavrador, também tinha sítio, né? Na nossa região aqui. Meu pai nasceu em Botafogo, né? Então, Aham. assim, é tudo por aqui, né? É Tudo por aqui, Taquaral, é entendi. Terra Roxa, é Botafogo, enfim. E aí você começou com o blog lá. Aí você escreve. Fala pro pessoal, pra quem não conhece o site, como é que é? O que tem lá? O Bom, que a o história do pessoal site acha? é o seguinte, como devem ter percebido pela minha fala, né? Eu sempre tive uma carga horária de trabalho bastante intensa, né? Imagina. Eu sempre trabalhei nos 3 períodos, manhã, tarde e noite, né? Houve uma época em que eu trabalhava nas 3 instituições, né? Na Escola Brilho Alves Marques, no Colégio Anjo da Guarda, na faculdade, né? Então sempre foi assim muito intenso, né? Então não tinha muito tempo, né? O meu tempo era para preparar aula, fazer correções, enfim, né? Imagino. Toda essa vida aí voltada para a escola, para a faculdade, certo? Mas assim, a intenção sempre Quando existiu. surgiu uma oportunidade. Então, quando por volta aí de, na verdade, assim, a possibilidade surgiu mesmo na época da pandemia, né? Por quê? Como nós estávamos fazendo trabalho em home office, sem possibilidade de sair, não podia sair, né? Eu comecei então a organizar os meus arquivos, né? Ah, E tem uma pessoa, inclusive, que foi quem impulsionou o início desse trabalho, que é interessante. Eu já falei para ele mais de uma vez, né? Então vai aqui o registro novamente. O Marcos Lúcius, que é do Departamento de legal. Turismo aqui de Bebedouro, ele estava iniciando, né, o trabalho à frente do departamento. E ele entrou em contato comigo na época da pandemia, acho que 2021, 2020, acho que foi. E ele procurava informações sobre os povoados e distritos de Bebedouro, né? Porque ele falou, olha, nós queremos impulsionar o turismo rural, né? E queremos dar uma atenção especial para os distritos e povoados, mas não tem material, né? Pouca coisa foi produzida. E as pessoas perguntam, procuram e não encontram, né? Você teria alguma coisa? Claro que eu tinha, né? E muito. Só que estava Bastante. assim, tudo disperso, né? Um apontamento aqui, um recorte ali, enfim, né? Você já escrevia algumas coisas, né? Não escrevi, assim, só na academia. Porque tem uns artigos seus lá no site da Prefeitura da História, não tem? Então, mas é a partir daí do que eu estou falando. Ah, é a partir daí. Sim. Então, o que acontece? Ele me pediu, né? Eu falei, olha, eu vou produzir alguma coisa, né? E depois eu volto a falar contigo. Era a época da pandemia, né? Que nós tínhamos que ficar recolhidos em casa, Confinados, né? né? Confinados em casa. E foi ali então que eu produzi 4 artigos, né? Um referente a Botafogo, o outro a Turvínia, o outro a Andes e o outro a Areia. E eu mandei ali para ele, né? Ele disse que publicaria no site da prefeitura, como realmente publicou, Público. né? Mas aí eu falei, olha, por que não, né? Fora esse que eu acabei de produzir, tem tanta coisa já produzida, né, na faculdade. É, Tinha material. nossa, muito, muito, muito material, né? Aí comecei a
a pensar. Eu comecei a conversar com algumas pessoas, né, da parte aí mais tecnológica, né, sobre como seria e tal. Aí Foi acontecendo. foi acontecendo. Aí eu comecei a publicar no blog em agosto ou julho ou agosto de 2021, né? E mas na verdade eu só comecei a divulgar mesmo em janeiro de 2022, Ah, legal. tá? Mas desde meados de 2021 já tinha começado a A, publicar, a mas sem publicar coisa. divulgar. A divulgação começou mesmo, inclusive indo para as redes sociais em janeiro de 2022. Que legal. Nós tivemos aqui o Ricardo convidado, né? Nós estávamos falando que ele iniciou a página Bebedouro em Foco lá. Ele falou que você já contribuía muito lá para a página dele lá atrás, com material, né? E ele também falou que sentia essa necessidade de se ter material sobre o bebedouro. Inclusive, quando eu falei com você, eu falei isso. Nós não tem nada assim que produz, sabe? Lembra que eu cheguei até a falar isso pra você? Bebedouro é Nossa tão. primeira conversa, né? Bebedouro é tão carente de um acervo digital. Você vai pesquisar, você tem um lugar, 2 lugares na cidade. Talvez 3 agora, cara. 3 mais ou menos, por causa da Biblioteca Municipal, que Ai, meu Deus. tá meio afogada, né? Lamentável. Mas, assim, de acervo 2, pouquíssimos, né? E a gente conversava sobre essa necessidade. E agora temos, né, o seu blog desde 2021. E fala pra mim, o que o pessoal encontra lá de matéria, de conteúdo em relação a bebedouro? Eu dividi o blog por sessões. Aham. Então tem uma seção onde eu coloco artigos, que geralmente são textos mais extensos. A maior parte deles vem sendo publicadas na Gazeta de Bebedouro, Aham. onde eu também tenho uma coluna com o mesmo nome, né, Bebedouro História E memória. Então logo o site começou, né, e eu comecei a divulgar. A Sara teve conhecimento e já me convidou, né? Eu fiquei meio assim, falei assim, mas não vou dar conta de produzir semanalmente um artigo, né? Ele falou, não, vamos começar, né? Se não der certo a gente passa quinzenal, mas ficamos, né? Deu Esse é certo. o terceiro ano que ininterruptamente, semanalmente, tem um artigo ali sendo Toda produzido. semana, terceiro ano já. Toda semana. Então tem muita coisa já, hein? Já tem mais de 100. Já dá pra juntar tudo e fazer um livro. Então, uma parte vai entrar num outro... Um outro projeto que você vai falar aí. daqui a pouco, calma aí. Mas muitos ainda, né, quem sabe, vem para uma outra publicação futura aí. Mas continua Agora, além falando. dos artigos, né, tem uma seção específica de história escolar, que é a área assim que eu mais Que você se identifica, né, e que é atua. minha área de atuação, na verdade, Aham. né? Então tem várias publicações lá sobre história escolar. Tem uma outra sobre personagens da nossa história. Na verdade, não publiquei muitos ainda, né, mas é algo ali que tem muita coisa para ser feita ainda. Verdade. Tem outra que é material que foi publicado na imprensa, né? Anúncios, enfim, Legal, né? essa As velha. coisas da imprensa. Um que é sobre a linha do tempo. E um outro que eu chamo de biblioteca, né? Onde eu coloco, então, publicações feitas sobre bebedouro. Livros. Pretendo ainda inserir sobre obras literárias, mas por enquanto ainda não inseri. De autores bebedourenses. Ah, legal. Só sobre bebedouro ou de bebedourenses. Então tem muita coisa lá. Tem Eu não coisa. sei dizer quantas publicações já foram feitas lá, mas são centenas. Verdade. Muito rico. Tava olhando hoje ainda lá boas matérias sobre festas importantes que nós tivemos lá, né? Memórias sobre festas, sobre... E qual que te chamou mais atenção, matéria lá, que você gostou assim? Assim, existe um universo muito grande, né, para ser Pra ser estudado, explorado ainda, Foi o né? Ricardo veio aqui, você viu que ele falou isso? Sim, Ele falou assim, na verdade, o seu Isidoro. o que ele falou foi interessante, Sim. que Isidoro traçou uma reta e dentro dessa reta há muitas possibilidades de pesquisa. Eu tenho uma lista lá de pautas, né? Falar isso aqui é interessante. Eu vou colocando lá. E às vezes eu entro num desses temas e vou selecionando material. Tem vários artigos, inclusive, abertos e não finalizados, porque às vezes falta alguma confirmação de data, de Aham. informação, né? Tem muitas coisas lá que estão encaminhadas. Mas assim, assunto não falta. Dos que foram publicados, olha só, aquele que
eu diria que deu assim chamou mais atenção foi sobre uma senhora que morou aqui em Bebedouro durante um tempo e que tinha a fama de ser milagrosa. Ah, fala o nome. O nome dela, Helena Maleigo. Ah, legal. O pessoal procurar lá ficou no... conhecido como Santa de Bebedouro. E chamou muito a atenção, não só dos bebedourenses, mas pessoas de toda a região, da imprensa de São Paulo, da imprensa nacional. Então, na época, muita publicação foi feita em relação a ela, né? É lógico que naquela época foi assim algo assim que causou um impacto muito grande, né? Porque evidentemente na época a grande maioria da população bebedourense era não só bebedourense, mas de uma forma geral católica, né? E uma pessoa que tinha dons mediúnicos, né? Atendendo ali as pessoas, né? Prometendo cura, etc. Acabava e naquela época era crime, não era? Então, e na verdade, assim, houve muitas acusações de charlatanismo, houve muitas investigações de curandeirismo pela polícia, inclusive, né, que foi fazer visitas ali algumas vezes. Ela foi intimada a fazer depoimento, o marido dela também, foram para São Paulo, né? Enfim, ela sofreu muita perseguição, né? Sendo ou não uma pessoa milagrosa, né? Mas no fim das contas ela acabou indo embora de Bebedouro, foi para São Paulo, se instalou em São Paulo e lá ela deu continuidade a esse trabalho dela. Que legal, essa matéria. Ela é uma matéria interessante que eu já sabia, né? Eu já tinha visto muita coisa sobre ela e eu tive inclusive a oportunidade de comprar um livrinho onde tem as rezas, as orações dela. Que ela fazia? É uma publicação bem assim simples, fininha, pequena, né? Mas que eu consegui encontrar. Mas religião que era? Era espírita, né? Espírita, mas ela não pregava a doutrina kardecista. Ah, sim, né? Ela tinha dons mediúnicos e entendi. Né, fazia ali. Legal. Eu acho que essa daí eu vi por cima, essa daí eu não me adentrei. Foi uma que teve destaque. Teve destaque. Qual mais teve destaque lá que se destaca? De matéria para o pessoal correr aqui lá. Interessante que é uma confusão que teve aqui na década de 70, que é assim, a escola Abílio Manuel é a mais antiga da cidade, né? E sempre esteve ali naquele endereço. O pessoal que é do centro da cidade. Do centro, é a primeira escola de Bebedouro, né? Fundada lá em 26 de abril de 1913, né? Tem mais de 110 anos, né? 111 anos. E houve uma reorganização do ensino aqui no Brasil, né, na época da ditadura militar, e os antigos grupos escolares foram extintos, né? E aí criou-se o quê? O ensino de primeiro grau e segundo grau. E a escola Abílio Manuel, ela deixou de existir. Fechou, né? Os alunos que eram de lá foram remanejados ou para o Paraíso Cavalcante, ou para o Conrado Caldeira, ou para o Abílio Alves Marques, que era um grupo que tinha, onde hoje é o EJA, né, CEJA, certo? E o prédio ficou fechado. E a prefeitura tinha intenção de ali instalar departamentos municipais, inclusive chegou a solicitar ao governo do estado de São Paulo que cedesse o prédio para a prefeitura. Só que não deu certo e o prédio ficou lá fechado, né? E aí, o que aconteceu? E aí foi fundado o Colégio Industrial, né, lá na Avenida Quistamato, né? E lá ficou sendo, então, havia o Colégio Industrial de Bebedouro lá, certo? Colégio Técnico Industrial de Bebedouro lá na Quistamato, e havia a Escola Estadual de Segundo Grau, Abílio Alves Marques, lá onde é o CEJA. Ah, sim. Tá? E aí, como essa escola aqui do centro ficou fechada e aquela lá do CEJA é uma escola muito inapropriada para atender a clientela de segundo grau, né, que são adolescentes, né, pessoas mais velhas e tal, o que aconteceu? Eles fizeram um movimento para que aquela escola fosse remanejada para o prédio do Abílio Manuel. E o que aconteceu? O prédio onde sempre se chamou Escola Abílio Manuel passou a se chamar Escola Abílio Alves Marques. E o nome Abílio Manuel foi dado para a escola técnica lá da Avenida Quistamato. Então ficou Abílio Alves Marques aqui no centro e Abílio Manuel lá na Avenida Foi mudado para lá. Você acha que não deu confusão isso? Deu?
Claro. Verdade. Desde sempre a escola do centro chamando Abílio Manuel, de repente chamou Abílio Alves Marques, né? Então ficou essa confusão aí durante 2 anos. E aí acredito, né, que o bom senso fez com que as lideranças aqui de Bebedouro entrassem em contato, né, com o governo do estado de São Paulo, aí o nome foi trocado. Novamente. Né? Aí a do centro voltou a ser Abílio Manuel e a do Quitz-Tamato passou a se chamar Abílio Alves Marques, que é o nome que tem até hoje. Até hoje. Né? Então essa confusão aí. Inclusive tem uma foto lá da escola Abílio Alves Marques, escrito na fachada. Escola Estadual de Segundo Grau, Abílio Manuel. Nossa. Né? Então foi uma confusão. E os dois nomes eram bebedourenses, né? Bebedourenses e pessoas que tiveram importantes, né? Principalmente. Não, um foi o filho que morreu, né? Sim. O Abílio Manuel era filho do João Manuel. João Manuel que faleceu. Que faleceu em 1921. Ele morreu precoce, né? Isso. Morreu de infarto, né? Só explica, pessoal. É da escola do centro, né? Do centro. Que tem o filho, o nome do filho do Coronel João João Manuel. Que é o Abílio Manuel. Isso. E a escola da Avenida Quitz-Tamato chama-se Coronel Abílio. Não fala coronel, mas ele era coronel. Abílio Alves Marques. Esse não morreu, esse foi vereador, foi prefeito, mas foi o maior cafeicultor aqui de Bebedouro. Legal. Fazendas, né? Que depois, inclusive, uma delas é aquela a Fazenda Santa Irene, que inclusive possibilita a existência da Fundação Abílio Alves Marques, combate ao câncer. E aquela região da escola parece que foi doado também, não foi? Você ouviu isso ou não? Não. Tem uma praça ali que leva o nome do filho, né, do Abílio Alves Marques, mas não foi doada por ele, não. Não era dele ali, não? Onde era? É uma confusão, né? A região ali da Igreja Nossa Senhora Aparecida, da Casa da Lavoura, da CEJA, que era a escola Abílio Alves Marques. Essa área, sim, foi doada pelo Aderval Guimarães Marques, né? Que é o bairro ali perto do shopping. Isso. Ali é Cidade de Coração, você sabia? Sim. Eu ouvi, inclusive, você falando recentemente. Você acredita? Eu vi isso daí lá no Correio. Uma pequena parte, né? Mas acho que é 4 ruas, não, acho que é... Quarteirões. Poucas ruas. E é interessante essa história. E tem mais alguma outra para finalizar que te chamou a atenção? Vou pensar essas duas. Dos distritos, né? Principalmente Botafogo é o que tem, assim, maior destaque, maior número de acessos. Né? Antes também tem bastante acesso. Sobre os distritos. Sobre os distritos, povoados, distritos. Legal, Zé Pedro. O pessoal que tá assistindo aí e quiser entrar aí, depois a gente vai colocar o link do site do Zé Pedro, né, Bebedouro História e Memória. E também a gente começou esse projetinho dialogando sobre a história de Bebedouro, né? Nós conta a história desde 1900. Origens. Desde as origens. Mas você lembra da pergunta que a Silva fez no primeiro episódio? Bebedouro existia antes de 1884? Sim, claro. Já é notório. Inclusive, eu esqueci de perguntar pro Ricardo, mas eu já vi que ele já tinha escrevido isso na página dele. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Tem... na verdade, a data 3 de maio de 1884 é a data oficial da fundação de Bebedouro. Do registro da escritura? É a data em que foi registrada, né, no cartório de Taquaritinga, atualmente Taquaritinga, da doação do patrimônio, né, que deu origem à cidade de Bebedouro, do patrimônio dedicado a São João Batista. Isso, então, 3 de maio de 1884. Mas veja, é a doação de uma parte de uma fazenda chamada Bebedouro, né, já existente. E depois tinha os córregos, né? A vila, o arraial, né? Depois, cidade, município de Bebedouro. E lembrando que onde está, né, o núcleo urbano, a cidade de Bebedouro, há registros, né, que desde a década anterior a 1880, que é 1870, foi quando surgiram, né, as primeiras... Você acha que é de 1870? Década de 1870. Não, eu acho não. As anterior você acha que não? Existem, sim. né, são que
o Arraial começou a se formar na década de 1870. 870, Mas lembrando entendi. que isso estou falando do núcleo urbano, Ah, sim, entendi. existe a área rural. Entendi. Né? As fazendas, Já existiam uns... as primeiras propriedades são entendi. anteriores ainda a isso. Entendi, legal. Estão respondidos aí, né, para os curiosos. Ô Zé Pedro, e o pessoal ainda te procura para questão de tirar dúvida da história, Muito. te ligando, pedindo, escreve para mim Na aí. verdade, assim, foi um... Porque assim, para o pessoal que não conhece a história de Bebedouro, o Zé Pedro, junto com praticamente o Zé Pedro, é referência no tema de Bebedouro de história. Né? Então, assim, as pessoas sempre me procuraram, na verdade, né? Sabendo que eu era pesquisador, sabendo, né, que eu Tem a formação, tinha formação, o interesse, né? Inclusive, tudo. assim, embora eu tenha começado a publicar na Gazeta agora não, em 2022, né? Mas antes eu também já tinha feito algumas publicações no jornal, né? Aham. Não só na Gazeta, nos Já falava nos rádio, seminários, sim, na tenho rádio. lembrança, inclusive, né? Por muitas e muitas vezes eu estive tanto na Rádio Bebedouro, mas principalmente na Rádio Nova, falando sobre a história, né? Na verdade, assim, geralmente eu era chamado para falar das datas comemorativas, né? 3 de 7 março, de setembro, né? 15 de novembro, mas assim, inevitavelmente a história de Bebedouro surgia. do geral, mas a gente trazia para o local, né? Aham. Então, assim, acabou, né, se tornando aí essa referência aí. Legal. E também você tem sido convidados, né? Agora com essa multicidade aí de plataformas de conteúdo, né? Para fazer vídeos. Você comentou agora há pouco sobre sobre o site, né, o blog, mas eu também tenho, né, as páginas nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Aham. Facebook, Instagram e YouTube. Ó, E aí, no YouTube, inclusive, compartilhando algumas, né, das produções que eu participei aqui contigo. verdade, verdade. A gente faz essa expansão de conteúdo, né, para as Isso. duas páginas. Isso. E deixa eu te falar uma forma, eu particularmente penso assim, né? Eu gosto de fazer tudo de uma forma que possibilite o acesso universal, eu também né? penso assim. Porque é uma forma de Esse negócio de viabilizar, é meu, não uma forma funciona. de viabilizar o acesso à informação. Verdade. Né? Então, assim, eu nunca me recuso, a não ser que eu não possa. Mas eu sempre procuro colaborar, contribuir. Nunca falou não pra nós, Zé Não pra Feda. você nem pra ninguém, na verdade. Eu sempre procurei participar. Que eu, na verdade, eu penso que não é só uma forma de eu compartilhar aquilo que eu sei, mas é uma forma de aprender também. Né? Porque a Verdade. gente aprende por quê? Por meio do diálogo. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma formação com professores. Tem pessoas ali mais velhas que eu, que moraram aqui em Bebedouro, com quem eu não tive contato, vai fazer algumas contribuições. Verdade. Né? Uma coisa Há sempre uma fala, já desperta ali um interesse em pesquisar. Opa, né? Vamos procurar mais sobre isso, né? verdade. Um nome que fala ali já chama a atenção de repente. Há sempre algo a contribuir, né? Sim. Com esse Então, bate-papo. por isso que eu procuro fazer dessa Tá forma, sempre. né? Ó, Estar disponível e disponibilizar aquilo. Só para título de curiosidade, o Zé Pedro fez aquele vídeo contando de 3 de maio especial do Grupo Girassol, né? Ah, sim. Fala dos distritos, que é um vídeo que tem Nasceu. Ele participou aqui do nosso documentário, né? Sim. Que a gente vai estrear Em breve. em breve. Sobre a laranja. Sobre o período da laranja, Isso. né? Participou do que está sendo feito sobre os 140 anos de Bebedouro, né? Prefeitura. Da Prefeitura Municipal. Tem algum outro pessoal que você se lembra? Os que eu participei todos estão lá no YouTube. Todos no YouTube. Na verdade, assim, eu ainda tenho uma limitação de tempo, né? Aham. Porque continuo atuando. Atuando, né, na dando educação. aula. A minha escola a escola em que eu trabalho, não é minha. Eu falo minha porque a gente está lá desde sempre, né? Mas a escola em que eu trabalho, ela é integral, então eu tenho uma jornada de trabalho extensa, né? Aham. Expandida, digamos assim, então eu não tenho muita Muita de tempo, disponibilidade, né? Mas entendi. uma boa parte do tempo em que eu não estou na escola, eu estou lendo, estudando, escrevendo, pesquisando sobre a história da cidade. Sobre a história da cidade, legal. Olha, eu sempre tenho uma curiosidade, e o Ricardo até falou um pouco disso.
por você pesquisar muito, o pessoal vai te abrindo as portas, né? Te mandando conteúdo. Você já tinha um pouquinho de acervinho ali. Hoje eu imagino que você deve ter um monte de coisa contribuída que o pessoal te procura. Realmente, você falou, é verdade. Geralmente, quando eu procuro alguém, né, as pessoas disponibilizam o material que tem, geralmente. Às vezes não acontece, né? Às vezes, mas eu entendo até assim, às vezes a pessoa não tem tempo, né? Tem que procurar, tem que separar, não dá muito tempo, né? Então acaba deixando para depois. Mas geralmente eu tenho tido acesso àquilo que eu preciso, fora aqueles que me procuram para trabalhos específicos, para me entregar material para te entregar que tem, né? Teve um fato assim muito interessante que eu gosto de contar, que foi o seguinte: uma pessoa entrou em contato comigo pelo Messenger, inclusive, né, do Facebook lá, e falou: olha, eu estava fazendo uma caminhada e eu vi numa como que chama, que o pessoal joga sujeira na rua? Lixeira? Não, naquelas caçamba. Caçamba. Uma caçamba, um álbum de fotografia. E eu dei uma olhada, achei tão interessante aquilo, eu fiquei indignado da pessoa ter jogado fora aquilo. E peguei, né? Aí eu falei, mas o que eu vou fazer com isso? Aí eu lembrei de você. Olha, tá aqui à disposição. Você não tem interesse? Né? Não tem interesse? Porque assim, se você não tiver interesse, eu não sei o que eu faço com isso. Eu acho que vou ter que jogar fora. Eu falei, não, guarde. Eu vou aí, hoje mesmo, saindo da escola. Eu posso passar aí? Pode. Então eu vou aí. E fui. E era um álbum de formatura do antigo ginásio municipal de Bebedouro, da década de 1930, né? Olha só. Comigo, uma preciosidade. Verdade. Né? Com fotos não apenas dos alunos que se formaram naquela turma, mas também dos professores da época. Esses, né, que são tão reverenciados, né? Em ruas, homenageados. Né? Que então, legal. Assim, infelizmente, isso acontece. De pessoas que herdam de pessoas mais velhas, mais antigas, não é? Material que merecem ser preservados, guardados, mas que fala... Você acha que velha, né? todos nós aqui, os convidados anteriores, você acha que há uma ausência de cuidados sobre esses materiais históricos em Bebedouro? Não tem, né? Infelizmente, não há como negar. Sonho eu em um dia a Bebedouro Arts ter um espaço para a gente fazer, abrir esse leque de oportunidades, hein? Então, o que acontece? Por exemplo, eu sei que essa também é uma preocupação do Ricardo, certamente do Rogério. Quando nós temos um acervo, a gente sempre fica pensando, né, o que vai ser desse acervo se eu morrer depois, né, que não estivermos mais aqui. Agora eu te pergunto, para quem eu encaminharia isso? Né? Deveria ter uma instituição aqui em Bebedouro que recebesse e preservasse. Exatamente. Material, né? Não, tem a instituição, mas não tem um espaço ainda, aguenta aí. Você falou agora há pouco, por exemplo, sobre biblioteca, né? Nós temos muitos livros publicados aqui em Bebedouro. Se perdido naquela biblioteca. Não estou falando só de história, estou falando também de poesia. De poesia, a Silvia que mostrou alguns de poesias, de pessoas, né? Eu, na verdade, sim, você falou que você coleciona discos, né, vinil. Eu tenho uns ali, ó. Bebedourenses. Eu, na verdade, eu coleciono livros. Tenho muitos livros. Eu tenho de Bebedouro alguns também. Qualquer um que eu encontro, que eu vejo que é de um autor bebedourense, eu compro. Eu vou muito lá no sebo. Eu também vou lá. E chegou alguma coisa, né? O pessoal já Talvez sabe, você vai antes. O pessoal já sabe se chegar para deixar separado o que eu vou querer. Que legal. Mas enfim, tô criando um acervo, né? A instituição nós já temos. É um problema. Né? Eu acredito que um dia, quem sabe, nós teremos um espaço, nem se for particular, porque deixar na mão do público... É uma pena, infelizmente. Felizmente, os interesses políticos sempre vão vir à frente dos interesses sociais, né? Dificilmente você vai ter um espaço público bem cuidado nesse sentido, até porque nós não temos lei de preservação, nós não temos lei de nada, né, relacionado à história e cultura, bem pouco também. Nós temos referências na região, né, de municípios que cuidam. Né, é verdade. Biblioteca muito bem organizada, funcionando, frequentada. Eu discordo completamente quem fala que livro físico
já Acabou era, não, claro que não. Verdade, Ali, ó, nosso né? documentário, os livros ali em cima. Ali, É ó. verdade que livrarias fecham, mas o comércio de livros, né, por meio virtual aí, continua É em ativo alta, ainda, né? exatamente, é Tem muitas ativo. empresas aí que... E fora as livrarias, se não as grandes, mas livrarias menores, né? Muitas aí que existem nas maiores cidades. Ah, por exemplo, Eu acredito que mudou a forma de acesso ao livro, né? por exemplo, Mas as livrarias, perdão, as bibliotecas e salas de leituras que fazem um trabalho sério, né, de captação de público, de atividades envolvendo a literatura, consegue ter um bom público. Basta ver o que exatamente. acontece em Jaboticabal, na biblioteca que é municipal, na biblioteca de Barretos, que é municipal, na biblioteca de Ribeirão Preto, que é municipal, na biblioteca Sinhá Junqueira, que é de uma fundação, mas faz um trabalho fantástico, sempre com muito movimento, só para ficar na região. Que legal, que legal. É importante, né, a gente ter esse Estou falando de espaço. biblioteca, né? Mas eu posso falar de museu, de arquivo. Isso se dá no sentido geral de preservação da história, Sim. né? É importante a gente ter, mas ainda nós acreditamos que teremos ou contribuiremos para ter, viu? Eu acredito assim que Com certeza vamos trabalhar para isso. fazemos, você, De formiguinha, mas Ricardo, o exatamente. Rogério, eu, é um trabalho A Silvia que vem, também, a né? Silvia, perdão, me desculpe, mas é um trabalho que vai cobrir uma lacuna existente, não é? Exatamente. Que é justamente esse cuidado com a nossa história, E preservação da memória local, né? escamoteada já há um bom tempo. E a gente falou que há oportunidades para quem quiser trabalhar nesse ramo aí, porque o ramo é muito grande, né? Sim. Há assuntos, hein? Há temas. Eu perguntei pro Ricardo, você já ouviu alguma história do lago aqui ou não? Como? Do negócio dos peixes? Eu ouvi você comentando. Você já ouviu? Nunca também? Cara, será que é lenda isso? Talvez. Há muita... É porque eu morei aqui, né? Eu nasci aqui em 1990. Sim. Talvez tenham visto, mas enfim. Causos aí na nossa história, né? Verdade. Não só da época do lago, mas anterior. Muitas também, histórias a contar, né? Não, algumas histórias que não são confirmadas, né? Fica por oralidade mesmo. Na oralidade, exatamente. Ó, Zé Pedro, que papo bom, cara. Como é bom conversar com pessoas que têm contribuído com a história, com a memória da cidade, né? É assim como eu agradeci, esse é um especial da história de Bebedouro, mas é pessoas que têm contribuído para a história, né? Não é só da história de Bebedouro. É porque a história se constrói com gente, né? E você, os demais convidados que vieram aqui, têm ajudado a construir a história de Bebedouro, contribuído com o crescimento, contribuído com a preservação da memória, né? Contribuído, né, para a expansão do conhecimento da nossa cidade aí, e a gente agradece pelo seu trabalho. E eu quero deixar uma pergunta para o senhor terminar. Projetos futuros, pensa em fazer algo mais? Aposentou igual o Rogério, ele pensa, porque ele falou que demanda muito realmente a docência, né, no ensino fundamental. Tem ideia de projetos futuros? Na verdade, eu tenho... E pode falar se tem, né? Na verdade, assim, eu penso em muitas possibilidades. Uhum. E, na verdade, eu esbarro, eu falei da questão do tempo, né? E também um pouco da questão tecnológica, né? Algumas coisas que eu penso em fazer, eu falo, como será que eu faço isso, né? Então, eu tenho que buscar ajuda profissional. Por exemplo, o blog. Não tinha a mínima ideia como poderia colocá-lo no ar, né? O Facebook, Instagram, tudo bem. Mais ou menos, eu ainda apanho um pouco. Mas num blog, né? Como fazer né? Que consiga comportar o volume de informações que a gente tem para inserir. Então tem que recorrer aí ao trabalho de algum profissional. Então, assim, há muitas ideias, mas sempre aí buscando novas possibilidades, com parcerias, inclusive, não é? Eu quero, inclusive, intensificar as publicações no site, nas redes sociais, né? Nos últimos meses eu reduzi um pouco, né? Quem acompanha desde o início deve ter percebido que eu tenho repetido muito, né? Republicado coisas que foram publicadas já há algum tempo atrás, porque o ano passado inteiro e esse ano também estou voltado para a escrita de um livro, né? Que deve ser lançado ainda nesse ano. Que legal. Ano, provavelmente. É um livro que, na verdade,
foi pensado, né, pelo senhor José Oswaldo Junqueira Franco, que é o presidente do Sindicato Rural de Bebedouro. Então, uma ideia muito feliz, ele que vem de uma família tradicional na agricultura, né? Na região também, e que busca, inclusive, dar uma ênfase para a contribuição que a agricultura, desde as origens da nossa cidade, tem dado para o crescimento, né, da cidade do município legal. também. Vamos lembrar, né, que tem projeção. Nós tenhamos tido uma expansão na área comercial, industrial, né, enfim, em todas as áreas, mas sempre o pilar foi a agricultura, né? Exatamente. Seja a pecuária, seja no plantio, né? Seja a laranja, né? Seja a cana-de-açúcar, né? Mesmo a nossa indústria sempre esteve majoritariamente ligada à agricultura, né? Exatamente. A produção aí de alimentos. Então tem esse trabalho também, né, que está em andamento. Que é um demanda, hein? É uma demanda pesquisa muito grande. Sim. Eu acredito que vai ficar... É na área relacionada à agricultura? Não. É a história do município de Bebedouro, desde as origens... sim. Né, até o ano aí do 140. Entendi. É esse. É a história geral. É uma história desde as origens até a atualidade, envolvendo o aspecto político, econômico, social, cultural... Nossa, educacional. Bebedouro precisa de material de tamanha riqueza. Nós temos muitas obras de referência. Né? Verdade. Sempre se recorre às obras do professor Isidoro. Verdade. Né? Mas vamos lembrar que a última foi publicada na década de 90. 96. Né? Há algumas lacunas nesses livros. A Zezé contribuiu em 2005, né? Também. Mas não estou dizendo que o livro que nós estamos trabalhando vai contemplar toda a história, porque isso é impossível. É muito grande, né? Sempre nem de história local, regional, nacional ou mundial, nenhuma obra que contemple a totalidade. Né? Mas que trace uma linha também, uma né? Linha, né? E abordar principalmente os aspectos mais significativos da nossa história. Legal, pessoas, né? instituições, entidades. Interessantíssimo. Né? Eu ainda penso um dia de lançar um filho ali na... Quem sabe mais pra frente? Com mais experiência trabalhando, né? É importante, com certeza. Sim. Basicamente é isso. O meu foco agora é a conclusão desse livro. Né? Na verdade, eu já terminei, mas ele está agora no processo aí de revisão, né? De formatação, escolha. Essas né? partes design, técnicas. Né? Está nas mãos da editora, mas obviamente temos que acompanhar, né? Para que haja um trabalho final, né? Que esteja à altura aí do que a cidade merece. E mais uma vez, graças à iniciativa do senhor José Oswaldo Junqueira Franco, né, sob o patrocínio do Sindicato Rural de Bebedouro. Vai ser um presente para a cidade. Com certeza, com certeza. E conte com a gente para divulgar, para incentivar, né? E estaremos lá para com certeza para prestigiar esse trabalho incrível que a história de Bebedouro precisa. E eu já falei, as portas abertas. Se você quiser vir para a área da audiovisual aqui, conte com o nosso estúdio aqui humilde, né? Converter todos os seus artigos lá em vídeo, nós estaremos de portas abertas aí para poder trabalhar, né? Mais esse braço aí para o seu projeto. Se precisar, estaremos aqui. Zé Pedro, muito obrigado pela sua participação, né? Tenho certeza que muito contribuiu para esse projeto, né? Nós ainda, com certeza, vamos terminar esse projeto contando o final da história, né? Nós paramos lá nos 3 primeiros episódios. Acho que foi 60, não foi não? Não chegamos. Não chegamos? Não chegamos. Então chegamos na década de 40, depois a gente, com certeza, ressurge esse projeto aí pra gente terminar de falar sobre os aspectos de Bebedouro até a década de atual, porque tem assunto, tem, fala a verdade. Tem assunto, e na verdade, assim, nós fizemos um passeio, né? Pela história das primeiras décadas, mas mesmo lá, muita coisa acabou ficando para trás. Não tem como falar tudo. Né? Nós vamos aí selecionando alguns eixos e vamos falando exatamente, elas, né? É importante. Mas não terminamos não. Mas assim, eu gostaria de mais uma vez agradecer pela oportunidade. É sempre muito bom estarmos falando sobre a história da nossa cidade. Muito bom termos esse espaço, né? Essa preocupação
Eu sei que, na verdade, não é o foco único, né, com o qual você trabalha. Você trabalha com a área de esportes, área religiosa, Nós estamos abrindo os braços, né? Aí, Mas que bom que você também dê essa valorização para com a certeza. nossa história. É porque, é igual eu te falo, igual eu já tomei bronca sua, do Ricardo, do Rogério, que há uma preocupação sobre como transferir esse conhecimento, né? Sim. Então demanda muito tempo, muito cuidado. Então eu tenho tido mais cautela para fazer algumas publicações relacionadas à história, né? Porque... E você sabe que eu fico muito feliz quando você fala isso, né? Porque aí é você estar reconhecendo que a história, na verdade, é uma ciência. É, claro. É se colocar achismos. Exatamente. Eu, às vezes, vejo publicações que acaba até aborrecendo, né? A pessoa coloca uma foto, coloca lá uma data, né? Sem se preocupar, não né? Faz uma checagem, né? Exatamente. Outro dia eu vi lá de 1900. Falei, como assim 1900? Não existe nenhuma foto de 1900. Câmera... Bebedouro, né? Da onde saiu essa data, né? Então é um achismo. Isso não pode existir. É necessário ter essa preocupação, né? Claro. Até porque a internet é um... Você põe ali, ó, tchuc, é terra de... Sim. O Ricardo tá falando 300 mil. Você já fez uma consulta da quantidade de acesso ao seu blog? Não tenho ideia, não fiz. Eu vou fazer ali para você. Se tudo der certo, eu vou colocar na edição desse vídeo aqui. Agora. Viu? A gente viu aí o acesso ao blog do Zé Pedro, né? A importância da gente ter... de ampliar as fontes de conhecimento sobre a história de Bebedouro, né? Ter muitos canais, muitos Zé Pedros, muitos Ricardos, muitas Silvias, muitos Rogérios que contribuem de diversas formas para o acervo e para a história e para a memória de Bebedouro, né? Muito obrigado. Que venham novas gerações. E que venham novas gerações, né? Que a gente possa lançar uma sementinha aí para contribuir. Zé Pedro, muito obrigado. Considerações finais aí. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui contigo, de conversando com o seu público e ao mesmo tempo também convido, como sempre faço, para que aqueles que ainda não conhecem visitem as nossas páginas, né? Então, Bebedouro História e Memória, esse é o endereço do nosso site. Estamos também no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube também, né? Então são várias possibilidades de acesso ao material que nós produzimos. É isso aí, esse episódio aqui também vai estar disponível no canal da Bebedouro História e Memória, né? Aqui na Bebedouro Arts, para você poder acompanhar, curtir as nossas redes sociais, curtir a nossa página, né? Contribuir também para a história e memória através do Zé Pedro aí, que tem material aí, quer mandar para o Zé Pedro, quer mandar para cá, a gente faz o possível para restaurar essa memória e essa história de Bebedouro. O projeto Dialogando sobre a História de Bebedouro, 140 anos, fica por aqui, terminando com essa história do Zé Pedro aí, um profissional que tanto tem contribuído com a história de Bebedouro. Eu agradeço a ele mais uma vez pela participação, agradeço todos os outros convidados que estiveram aqui, agora convidados / amigo, né? Que a gente sempre que precisar vai atrás deles, né? E você que acompanhou até agora esse projeto, eu espero que você tenha gostado. Teve alguma dúvida, alguma pergunta, deixa lá nos comentários dos vídeos. Com certeza todos os convidados que participaram vão estar disponíveis para te responder, para contribuir sobre a sua dúvida, né? Sobre alguma pergunta que você tiver sobre a história e principalmente sobre a vida deles, né? E como eles têm contribuído para a história e a memória local. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, agradeço mais uma vez. Tchau, tchau.